Loyola, a gente se conhece faz tempo, a gente é meio família já, né? Não posso dizer que não. Não posso dizer que não. Temos que reconhecer aqueles filhos que estão por aí, né? Que a gente fez. Pois é, os filhos da gente têm um formato assim meio, né? É meio quadrado, assim. Você É tem meio esse isso aqui, formato. Olha o né? formato. Pois é. Esses são os nossos filhos. Loyola, mas a gente é meio família porque, sabe por quê? Porque a gente se gosta pra caramba, a gente fica muito tempo sem se ver e quando se vê parece que foi ontem, né? A não Passa, ser meus cabelos que vão caindo no meio tempo, etc, etc, etc e tal. passaram-se muitos anos. Passaram-se muitos anos. Eu vou contar um pouco como conheci o Loyola, que eu já era fã, leitora dele, né? Então, Menina. conta. Oi? Conta, que eu quero ouvir também. Você quer ouvir? Então, eu era leitora, eu era fã, né? Menina, e eu gostava dessa coisa é, dura, incisiva, direta, que eu gosto até hoje muito dessa coisa substantiva, forte, que a literatura tem, e o Loyola é um mestre. E, e aí, um dia, eu estava lançando meu primeiro livro, No Ritmo dessa Festa. E me falaram assim: você vai autografar seu livro, vocês vão fazer percorrer umas bibliotecas, vários autógrafos, né? Vocês vão conversar, leitores, etc. E você e o Inácio de Loyola Brandão. E para mim foi assim, uau, como assim? Eu e o Loyola, tem certeza, né? Porque não estava à altura dele de jeito nenhum, né, gente? E aí eu fui lá com o meu primeiro livrinho e ele já, essa coisa, você estava fotografando, acho que zero, né? Eu... Era 77, 78, era por aí. Não, eram Cadeiras Proibidas, que Ah, foi é verdade. lançado junto com o teu livro. O zero Pelo já tinha Raul, saído. pelo Raul Wasserman, que morreu há pouco. Um grande sujeito, lembra dele? Magro, comprido. Pois é, a gente Amava tem. livro. Exatamente. E era um momento do Brasil em que a literatura tinha uma efervescência, né? Por mais que a gente tivesse com muita pressão de governo, porque a gente vivia numa censura, a gente vivia num estado de coisas difíceis, duras, tinha um medo e tinha um temor e tinha uma revolta e tinha uma série de circunstâncias por causa da ditadura. A gente também lutava pela liberdade, a gente lutava contra esse estado de censura, a gente tinha um desafio permanente, mas a literatura... Aliás, aliás, Bruna, muito parecido com tudo o que começa a acontecer. Está pintando, está cheirando, a gente já cheirou isso, a gente já viveu isso. A gente tem que tomar cuidado, tem que continuar É, firme aí. a gente quer acreditar que tem mais consciência, que vai ter um despertar de consciência agora. Eu quero acreditar nisso. Mas quando eu vejo, por exemplo, a situação do meio ambiente no Brasil, né, que a gente tem um país que tem um dos biomas, vários biomas dos mais ricos do planeta, e a gente sofre esse perigo, esses crimes, lesa humanidade, lesa meio ambiente, de uma violência indizível contra o planeta e contra tudo, contra a sobrevivência da nossa espécie, né? E as pessoas não se dão conta disso. O imediatismo da ganância de pessoas que têm uma ignorância em relação ao que vivem, ao que os cerca, né? Além de não ter amor nenhum por esse planeta. E Brasil, Bruna, né? Não tem amor pelo Brasil, né? muita gente tem amor por esse Brasil. Os que Muita. governam e os que têm o mandato nas mãos querem o lucro. O que esse Ricardo Salles vem fazendo com aquela frase dele, vamos passar a boiada? Ontem, mais uma vez, ele passou uma parte da boiada. É. Agora, a nossa briga é também a briga das instituições que ainda estão funcionando.
Se as instituições deixarem de funcionar, o Supremo, a Procuradoria, você já sabe que a Procuradoria-Geral já é dele. Quando eu digo dele, desse mandatário, que eu não quero falar o nome, porque me faz muito mal. Me faz muito mal. Ele me seca a boca, me dá engulhos, etc. Tem uma grande parte que está lutando. Um homem que vai na ONU dizer os índios e os caboclos é que estão queimando, é um homem sem vergonha. É um desclassificado, que mentiu o tempo inteiro. A Folha teve uma charge maravilhosa, que se eu fosse editor, eu teria publicado em página dupla. É aquela do Bennett, não sei se você viu. O discurso do Pinóquio. O nariz comprido e o rolo de papel higiênico enrolado, e ele vai puxando e vai falando, vai puxando e falando, porque o Pinóquio é famoso por dizer mentiras. Quando ele diz mentira, o nariz cresce. Então, olha nas mãos de quem a gente está, Bruna. Mas tem muita gente consciente, tem muita gente brigando, tem muita gente falando, e internacionalmente. Exatamente, por isso é que eu tenho essa fé e eu tenho esse otimismo, e eu acredito que a gente vai mudar, transformar isso com um despertar de uma consciência coletiva ao ver o risco iminente que a gente já sofre e que agora, então, desprotegido, a nossa situação, o nosso país desprotegido, né? Em todas as circunstâncias, a gente realmente não vai sobreviver como nação, né? Aliás, nunca ninguém pensou em construir um país como uma nação, e isso é aviltante. Eu penso que a gente que ama o Brasil, a gente que quer ver educação, saúde funcionando da melhor maneira, a gente que quer ver todo o ensino fazendo com que as pessoas aprendam a pensar, a gente que quer ver um meio ambiente protegido no que ele precisa ser protegido, as camadas vulneráveis desse país, os povos indígenas, os povos da floresta, e toda essa proteção que a gente lutou tantos anos para conseguir, né? Não pode ser destruída assim tão facilmente por pessoas tão desqualificadas. Isso não pode acontecer. Você disse uma frase que é muito importante. Você falou assim, educação. Faz 2 anos que a gente não tem ministro da educação. O mais recente, há pouco tempo, foi para o jornal Estado de São Paulo e diz uma frase que me arrepiou. Disse, o que são os professores? São pessoas que não conseguiram nenhum posto, nenhum trabalho em outro lugar. Absurdo. Desculpa, este homem vem de uma das maiores escolas de São Paulo, o Mackenzie, de uma reputação, de um grau de coisa. Quer dizer que os professores de lá também não conseguiram? No estado de São Paulo amanhã, eu publico uma crônica que é exatamente isso. Senhor ministro, peça desculpas aos professores. São 3 ou 4 milhões de professores dando aulas espezinhados, vilipendiados, menosprezados, processados por pais e alunos, agredidos por alunos e com salários baixíssimos. A educação é o berço, a educação é a fundação da nação. Sobre ela, o ministro da Educação é mais importante do que o presidente da República. Com certeza, porque sem educação não existe uma nação, não se forma. Não existe, não existe nada. Os professores são um reduto de resistência, né? Que apesar de tudo e contra tudo e todos, eles conseguem, eles têm uma devoção, uma vocação, e ganhando pouco. Outro dia eu estava numa espécie de um encontro, né? Que eu não vou dizer aonde nem quem, mas tinha uma pessoa que disse o seguinte: não, mas o governo está dando, um economista, o governo está dando verba suficiente para a educação. Eu disse, não, mas de maneira nenhuma. A gente começou uma discussão.
E, obviamente, ele defendia unhas e dentes, eu também. Aí, por sorte, tinha uma professora que chegou ali, sentou junto, de escola pública. E ela disse a seguinte frase: eu estou comprando giz para as minhas aulas com o meu próprio dinheiro. Tanto que não há dinheiro na escola pública. Porque Então, esse assim, ignorante desse economista não lê e não sabe nada. então eu falei Economista é assim, uma olha, praga. pois é. E aí fica, entendeu? Aí tudo que ele disse tem que ir por água abaixo por causa do giz dessa professora. Você entende? A Claro, falta de claro. respeito, de visão dessa heroína anônima, uma professora de escola pública, assim como tantas milhares, centenas de milhares de professoras nesse momento, que estão quase que fazendo um esforço imensurável para poder se sustentar e dar aula com dignidade, uma profissão que deveria ser, né, desde o Platão, desde os gregos, ela deveria ser divinizada, né? É uma profissão divina, é uma profissão de formação e não só de informação. Ela vai formar os indivíduos para uma sociedade melhor. Mas vamos sair desse tema que eu fico alucinado. Vamos falar de talento. Falamos de talentos. Falamos. Por que Loyola, falamos de talento? porque o talento sem educação também ele não vai para lugar nenhum. Né? Porque é uma forma da pessoa, primeiro, descobrir o talento que ela tem dentro dela. Olha, até que vai. Carolina Maria de Jesus não tinha educação nenhuma, era quase analfabeta e escreveu um livro, que na minha juventude foi um livro importantíssimo, colocando bem essa questão. É um livro importantíssimo. Foi a primeira grande assim, a enfrentar a questão negra. Agora, talento é uma coisa que significa sentar e escrever, pintar, compor, etc. Cada um sabe que tem alguma paixão. Talento é paixão. Mas deixa eu fazer uma parte, quando você falou da Carolina de Jesus, que é o seguinte, quando eu falo de educação, não é só alfabetizar alguém, porque eu conheci povos ribeirinhos, eu conheci gente no sertão, eu conheci gente das mais variadas posições sociais e geografias, que não teve acesso à escola formal, mas que teve uma forma de educação dentro de um ambiente de amor, de valores. Aí eu acho que a educação está muito ligada com essa formação, entende? Ela provavelmente enfrentou muita coisa, mas ela teve uma formação de valores até para ser uma observadora daquele mundo em que ela estava vivendo e poder transcrever e falar dele em quarto de despejo. É isso. Tem que ter, na verdade, a escola e tem que ter o professor para a pessoa aprender a descobrir o que ela tem dentro. É essa a questão. Você sabe o que é um professor? Eu vou te contar uma historinha. Terceiro ano científico, em Araraquara, 1956. Cidade dele. Minha cidade. A sua cidade. Última prova de matemática no colégio. Eu dependia daquela nota para passar. Se eu não passasse, eu ia fazer de novo o ano inteiro, porque não tinha conversa, não tinha não reprovação, tinha reprovação, você tinha que aprender, você tinha que fazer. Eu sabia muito pouco de matemática, sempre tive problemas enormes com matemática. Chega o último exame, era um exame oral. O exame oral era feito numa grande sala com 500, 600 pessoas, porque tinha quadros negros em toda a volta da sala. Sorteio o meu ponto. O professor Ulisses Ribeiro me olhou e falou: você precisa de muita nota para passar? Eu falei: mais ou menos. Quanto? 9,7. Ou seja, eu precisava da nota inteira. Ele falou: vou te dar uma equação.
Uma equação que eu já dei. Resolveu, é 10, não resolveu, é 0. Pronto. E vai embora. Não tem outra. Me mandou para a lousa e eu comecei. Ele deu a equação, eu não tinha a mínima ideia o que era, a mínima ideia. E eu comecei a inventar números, letras. Raiz tripla de 400 sobre HCV. Menos. E quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Eu ia inventando coisas. Seno sobre cosseno. E etc. E aí o pi. Dois risquinhos, um tio em cima, e eu ia... Todos os símbolos, né? Todos os símbolos que me vieram na cabeça. E atrás de mim tinha uma classe das meninas mais bonitas da cidade, que faziam normal. E elas ficavam surpresas, aqueles números. Eu fui enchendo, e eu olhava, o Ulisses ficava olhando. Quando acabou aquilo tudo, ele veio, foi percorrendo o quadro negro e falou, muito bem. E me deu a nota. Qual? 10. Aí falou, vem para a mesa, Inácio. Eu fui para a mesa, sentei e disse, professor, eu sei que é só o lado direito da nota que vale. Aquilo é 0. Ele disse, é 10, Inácio. Eu falei, como 10? Como 10? Ele falou assim, 10, sabe por quê? Criatividade. Primeiro, pela loucura. Segundo, pelo delírio. Terceiro, pela fantasia. E quarto, pela imaginação. Sem fantasia e sem imaginação, a gente não suporta a vida, Inácio. E vai embora, porque o teu caminho é o da imaginação. Que lindo. E eu vim embora. Ele entendeu aqui dentro que tinha uma coisa que era outra. Talento. Entende? Talento, e ele era outro que precisamos desses professores hoje. E percebe ali no sujeito que pô, é outro caminho. Que tem o potencial para aquilo que ele tem potencial, né? Para aquilo que ele tem potencial, exatamente. Você definiu com essas palavras dele, né? A loucura, o delírio, a imaginação, exatamente. A fantasia. Exatamente o que... A definição mais próxima do que a gente pode dizer do que é feito o talento, de que matéria... O que é feito o talento. Né? Essa matéria que está nas estrelas, né? Como dizia o Shakespeare, e que está dentro de nós, de onde vem, de que matéria ele é? Que matéria ele é. E eu acabei de comprar o livro de cartas da Clarice Lispector, Bruna. Nossa. Compre imediatamente. Acabou de sair, 800 páginas. Uhum. Todas as cartas da vida dela. E eu abri e vim lendo até a pé. E a Clarice, mandando uma carta para uma amiga, e começou assim, estou ficando muito irritada, eu estou ficando muito preocupada, eu estou chateada porque está criando uma coisa esquisita, porque já li 2 ou 3 vezes uns teóricos e uns ensaístas dizendo que Clarice escreve em transe. Eu não escrevo em transe, coisa nenhuma. Tudo que eu escrevo é lúcido. É o que eu quero escrever. Não me vem uma luz, não me vem uma coisa, nada. Então também precisa se ater a isso. Quer dizer, o escrever não é trânsito. O escrever é você apanhar da realidade. É trabalho, né? É trabalho. Por isso trabalho. Que e reescrever isso literariamente. Escrever é olhar em volta. Uma tarde eu estava na última hora, trabalhava na última hora, e aqui em São Paulo. A última hora era um dos grandes jornais brasileiros naquele momento. Era um jornal que defendia muito o trabalhador e defendia o Getúlio. E um dos cronistas da última hora no Rio era o Nelson Rodrigues. Ah, puxa. Um gênio. É verdade, é verdade. Não precisa falar nada, né? E ele era muito esquisito. Ele viajava muito pouco, mas ele só vinha a São Paulo quando ia estrear a peça dele. E ele estava na redação, tudo vazio, era 2 da tarde, batendo a crônica que ele ia mandar para o Rio
e para todos os jornais da última hora. E eu fiquei ali do lado, ele me olhava, quem é você? Eu falei, sou um repórter aqui. Ele fumava. E aí eu falei, posso fazer uma pergunta? Não pode. Como é que o senhor arranja assunto, ideia, tema para escrever uma crônica por dia e nenhuma é igual à outra? Olha em volta, está tudo aí. Não precisa criar nada, imaginar. Olha em volta e puxa isso para você. O talento é olhar em volta, Bruna. E ouvir, né? É o que eu vi, é que você faz o que eu faço. É observação. E é interessante porque tem essa coisa assim, eu tinha um professor de roteiro nos Estados Unidos que ele falou assim uma vez, eu detesto filme em que não acontece nada. Ele falando com a turma, né? Ele falou assim, vocês roteiristas, quando pensam em fazer esses roteiros em que não acontece nada, é porque vocês não têm a menor ideia da vida. Vocês não estão justamente olhando em volta. Todos os dias estão acontecendo. Daí ele começou a descrever o que se passava pelo mundo, entendeu? Todas as loucuras que a gente sabe. E tem uma frase que eu acho interessantíssima, que diz assim, a arte tem que ser verossímil, mas a vida não é. Só nós precisamos, os escritores, a gente precisa fazer coisas que pareçam verdadeiras, só que a vida nunca parece verdadeira, ela supera a gente em milhões de maneiras. A gente está sempre falando assim, não é possível, isso é surreal, né? Quer dizer, o que acontece na vida, você não é, muitas vezes não dá um bom roteiro, não dá um bom livro. Né? Não. Porque é excessivamente muito. Um professor meu, já do colégio, Jurandir, gostava muito de literatura. E aí, um dia, ele mandou que a gente lesse A Metamorfose, do Kafka. Devia ter 15, 16 anos. E nós lemos, eu fiquei alucinado, né? Porque a primeira frase do filme, do livro, era: naquela manhã, depois de sonhos intranquilos, Gregório Samsa acordou transformado em um repulsivo inseto. Não se sabe que inseto era, também não interessa. E aí ele falou, esse livro mudou a literatura no começo do século passado. Naquela era, ainda era século passado, mas no começo dos anos 900. E o Kafka agora já passaram dois passados, séculos. Aí ele falou, se o Kafka achasse absurdo uma pessoa se transformar numa barata ou num inseto, ele não teria escrito um livro mais importante da literatura nessa coisa. Ele falou assim, quando vocês escreverem, não recuem diante de nada. Entende? Porque a vida é muito mais absurda do que a própria realidade. A realidade é mais absurda do que o próprio absurdo. Era essa a frase dele. Então, por que você vê aquela coisa, aquela cachoeira, aquela avalanche de 100 anos de solidão? Que é uma atrás da outra, de coisas que você fala assim, não, isso não existe, e de repente existe e está incorporado. Está incorporado. O talento é transformar em verdade tudo que é inverdade, ou que é muito fantasia demais. Eu não gosto da palavra surreal, não. É quase que transformar em verdade o absurdo da vida, né? Exatamente. A vida é absurda, aí você tem que transformar esse absurdo da vida em realidade para fazer uma literatura que as pessoas aceitem, né? Aceitem. Eu gostei muito de um dia ser chamado para fazer crônicas. Eu nunca tinha feito crônica na vida. E aí quem primeiro me chamou foi o Shopping News, que é um jornal que já não existe mais, era distribuído gratuitamente.
aos domingos, depois fui para a Folha da Tarde, depois fui para o Estado. E aí eu ficava procurando assunto. E um dia eu não tinha assunto e vinha caminhando pela rua e uma mulher chegou para mim, falou, moço, moço. Eu falei, sim, comigo, é. A que hora que a Rua Hungria passa por aqui? Eu falei, minha senhora, o ônibus para a Rua Hungria? Eu estava na Avenida Brasil, no Jardim América. Eu estava indo para Vogue, onde eu trabalhava naquela época. Ela falou, não, como o paulista é burro, que hora que a rua passa por aqui? Eu falei, não estou entendendo. O senhor não sabe que as ruas passam umas por dentro das outras? Eu falei, não. Então, se o senhor quer ir numa rua, veja onde ela passa. Quando ela passar, o senhor entra. Aí eu pensei um minuto e falei, minha senhora, tem razão. A Rua Hungria passou às 7 da manhã. Depois passou às 10. Vai passar de novo às 2 da tarde. A senhora espera, tem um banco, a senhora senta e pronto. Quando eu voltei às 6h30, 7 da noite, ela não estava lá. E eu fiz a crônica. E a Rua Hungria passou. E as pessoas adoraram e ficavam mandando cartas. E a Rua Hungria, onde passa? E essa coisa. É verdade que as ruas passam? As ruas passam. Se você acreditar que elas Essa mulher, passam, elas ela passam. nem existia, ela passou pela tua vida só para te dar o tema da crônica que você estava precisando. O tema da crônica. O tema da crônica, entende? E depois, essa coisa de está tudo em volta, está tudo em volta. Entende? Essas coisas. Eu adoro crônica. Claro. Eu adoro crônica porque é um. Fala. Não, fala você, meu amor. Não, eu estou falando demais, não estou? Não, você está falando pouco. Tá bom. Eu adoro crônica porque a crônica, para mim, eu chamo assim, hoje, um Instagram. O que quer dizer isso? É um momento que você recorta do dia a dia. É isso que nós estamos fazendo agora. E você publica isso no jornal. É um momento do cotidiano. E as pessoas que entram e saem dentro disso. A crônica pode estar, Bruna, dentro da sua própria casa. Claro. Nunca me esqueço um dia que eu, a Márcia e a Rita, minha filha, almoçamos e saímos. A empregada ficou sozinha em casa, a Alzeni. Uma baiana que estava conosco há 20 tantos, está até hoje, 20. Ótima, muito engraçada, um grande humor. E aí ela falou, vocês vão sair tudo? Vamos sair tudo. Saímos. A Rita lá embaixo lembrou que tinha esqueceu alguma coisa, voltou. Voltou, pegou o que tinha de pegar, entrou no banheiro, na hora de sair a porta travou, ela não conseguia. Aí ela ficou chamando, Alzeni, Alzeni, Alzeni. E a Alzeni, que estava a 3 metros dali, não veio. A Rita ficou preocupada, olhou pela janela, o vitral que dava, o prédio em L, ela viu o zelador, uma sala, uma área. Conseguiu chamar, o zelador veio, abriu, a Rita saiu, e aí a Alzeni estava lá, falou, filha, o que aconteceu? Ela falou, Alzeni, fiquei preso aqui dentro, a fechadura não abriu. Não viu eu te chamando, chamando, chamando? Ela falou, ouvi. E por que você não veio? Ah, filha, quando você está sozinha e ouve seu nome ser chamado muitas vezes, é a morte chamando. Se você responder, ela te leva. Então, cada vez que eu ouvia meu nome, eu dizia, sai morte, eu sou mais forte. A crônica estava pronta. A história estava pronta. Você sabe que quando eu fui Prontinha, para o sertão, tá.
quando eu fui para o sertão, que eu fiquei lá um mês e pouco, né, trabalhando, e em lugares muito remotos, lugares que nem sabiam da existência de um aparelho chamado televisão, né? Não tinha eletricidade, não tinha, assim, muito vivendo de uma forma primitiva e muito natural, muito verdadeira. E as pessoas falavam de uma forma, com uma elegância de vocabulário e de construção de frase, que parecia que eu estava lendo Guimarães. O Guimarães Rosa, que viajou o sertão e que conhece aquilo com uma palma da mão, ele foi ouvindo, escutando essas pessoas, escutando. E de escutar, ele foi criando, esses personagens estavam ali, prontos, todos. Eu conheci o Manuelão, eu conheci vários deles, e era assim, é como isso, vem a crônica pronta, vem o livro pronto, vem o romance pronto. Claro, tem que ter sempre o filtro do talento. O filtro do talento, aí vem a perseverança, né? Porque você pega aquele material gigante, um material bruto que a vida está te oferecendo. Primeiro, você tem o senso de observação, como você falou, que é essencial, né? Porque aquilo pode passar despercebido para um monte de gente. Aí você tem o foco, o senso de observação. Você olha aquilo e, no fundo, você vai roubar aqueles momentos. Você vai roubar para processar e para transformar. Nós somos suaves. A arte rouba, né? A arte tira momentos preciosos dos lugares e transforma, processa. A gente não rouba, a gente se apropria. A gente não rouba, a gente se apropria. A gente transforma. Está lá para quem quiser fazer. Né? E devolve. E devolve, e devolve. E devolve, né? Eu tenho que fazer aqui eu me lembro uma... Faz. Não, eu vou fazer uma pausa para dizer que o Loyola, ele é um cara extraordinariamente generoso. Faz parte da constituição de caráter dele, a generosidade. E eu acho que o artista, de uma maneira geral, precisa ser generoso, né? Porque a gente precisa ter essa entrega. A gente luta pela palavra, pelo detalhe, pela frase, pela cena, pela verdade, pela beleza, pelo que for, para entregar o melhor, né? Isso é generosidade, né? Muito obrigado. Mas eu quero contar uma coisa muito curiosa. Depois que você terminou aquele trabalho, eu ia muito à Livraria Cultura, ainda continuo e agora está ameaçada, mas eu passava lá às tardes, porque era do lado de casa, eu morava na Rocha Azevedo. E várias vezes eu cheguei e ouvi a pessoa dizer assim: tem aquele livro da Bruna Lombardi sobre o Guimarães Rosa? Ouvi várias vezes. Tem aí Grande Sertão Veredas, da Bruna Lombardi? Tem milhares, aí as pessoas se confundem, e isso é muito curioso. E você falou no Manuelão, ontem eu passou no festival Tudo é Verdade, que está sendo agora em curso, está em curso, um filme sobre Orlando Brito, que é um excepcional fotógrafo de tudo. E o Brito fez uma das últimas fotos do Manuelão, que você acabou de falar. Uma belíssima figura, sabe? De botina, um chapelão de feltro já amassado e uma cara boa, gostosa. Quixotesco, né? Uma figura quixotesca, né? Quixotesca, mas determinada, assim, você vê um cara... E o Guimarães dependeu dele, né? Totalmente. O Guimarães puxou dele, ele foi explicando tudo, né? E ele nos caderninhos. É verdade. No gravador, né? Que ele estava gravador. Gravador. Tinha gravador? Já não eram as coisas enormes? Tinha. Eu acho que sim, eu acho que tinha. Bom, nessa altura, não vou ser precisa, não sei. Porque eu lembro que eu trabalhava em jornal, a gente dobrava a lauda do jornal, assim,
Não, mas porque eu acho que aí, quando ele fez essas viagens, ainda era o tempo que nós, repórteres, copiávamos à mão. Não tinha gravador, era só rádio que tinha, era uma coisa desse tamanho, imensa. Sabe? Não dava para ficar carregando. Então era lápis, caneta e papel. E o Manuelão, né? Entendi. De alguma maneira, Bruna, a gente tem o nosso Manuelão. A gente não sabe, mas tem sempre o Manuelão do nosso lado, nos contando uma história que a gente me dá. Sabe? Me dá. Agora, meu professor também diz, minha professora de história, Cidinha Valério, que morreu há pouco, ela dizia o seguinte: ouça, ouça, ouça. Se você não ouvir, você não aprende nada. Na vida tem que ouvir. Tem que ouvir. E a gente ouviu o tempo inteiro. E saber escutar é uma arte, né? Aliás, ninguém hoje escuta mais nada, né? Todo mundo fica assim, ó. Assim, o tempo inteiro. Aqui. Você está conversando e a pessoa está... Eu vou almoçar em restaurante, quando a gente ia a restaurante, tinha 4 pessoas na mesa, todas sem conversar e acionando os celulares. Esse mundo a gente precisa reproduzir nos nossos escritos, nas suas poesias, essas coisas todas. Esse é o mundo novo. Loyola, você fez vários livros que pensavam no país no momento, mas que tinham uma visão futurista, assim. Você vê o Brasil hoje, o país, a sociedade, a cultura, como você esperava que acontecesse ou muito diferente? Era um Brasil que estava caminhando para ser alguma coisa meio como eu esperava. Mas no meio do caminho teve uma pedra, entende? E o país virou de ponta cabeça. E a gente precisa tomar muito cuidado para não ser pessimista, para não ser derrotista e nem catastrofista. Porque os caminhos agora são muito complicados. Nunca eu vi tanta gente medíocre num governo. Nunca vi tanta gente medíocre num governo. Com interesses escusos, entende? Com corrupção, com valheira. O presidente tem uma família que é execrável. Rachadinha daqui, não sei o que dali, fake news dali, gabinete do ódio de lá. As pessoas que cercam esse homem. E os ministros, de Damares. Damares tem capacidade para ser ministra de alguma coisa na vida? Entende? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que houve Como que você explica que a nossa sociedade, que estava caminhando com uma certa luz, né? Como você explica esse retrocesso em todas as áreas? Na área política, na área cultural, na área moral? Como é que você explica isso? Isso era previsível? Não tinha retrocesso na área cultural, o retrocesso está sendo obrigado. Espera aí, tem uma coisa que é isso. Agora eu quero dizer assim, essa gente que está aí, no fundo, não vamos nos iludir. O brasileiro é isso, infelizmente. Alegra com a cafajestice, alegra com a ignorância, está alegre com... Abriu o armário. As pessoas eram isso, só que não mostravam. Ainda tinham um verniz de civilização, de educação. Agora acabou. Agora é uma coisa de ódio, é uma coisa de raiva, é uma coisa de polarização, é uma coisa de você se sentir autorizado a dizer aquilo que você quer. A civilização era uma película que a gente tinha. Então, acho que agora o brasileiro está mostrando que triste para mim. Entende? Então, a única razão que eu dou é essa, assim. As pessoas mostraram a sua verdadeira calma, a sua alma,
sua verdadeira cara. Adoram, quer dizer, arma, vamos matar, bater, vamos fazer, vamos ofender. Não era isso. Isso foi liberado. Isso foi liberado e as pessoas, me parece, que gostaram. Bem. Você acha que a crise, ela revela? Pode. Oi, deu uma frisadinha. Que a crise revela. Ela traz deu informações, aqui as pessoas se revelam. A crise revelou. A crise abriu a caixa de Pandora. A crise abriu a caixa de Pandora. Então, saiu tudo isso que está aí. Saiu tudo isso que está aí. Porque não dá para acreditar. E não é só aqui, né? A gente fica falando do nosso presidente, o Trump é muito pior. É o mundo o todo. Trump é ignorante, o Trump é o mundo todo. Uma grande parte dos lugares. O Erdogan. O mundo virou para uma esquerda, uma direita conservadora, e uma esquerda perigosa, e uma esquerda que prega a morte e o ódio. Não dá para você viver a vida com ódio. O ódio faz mal. Sem dúvida. O ódio Mas te eu acho envenena. mas eu acho que de caso pensado, é premeditado do grande poder do mundo todo, né? Essa separação é uma coisa insuflada para que esse ódio exista mesmo, para que essas partes se insuflada. Oi. É insuflada e é mantida e é armada e é construída e é edificada. Agora é o tal dividir para governar, né? Dividir, né? Quanto mais dividir, mais enfraquecidos seremos, né? Quanto mais enfraquecidos seremos. E também é o governo da violência, é o governo da repressão, é o governo da opressão, é o governo de acabar com o nosso coração, com a nossa alma, com as coisas, sabe? É isso. É muito complicado. Eu não tenho explicação para nada. Eu não tenho explicação para nada. Entende? Eu fico também perplexo. Com a tua experiência de vida, né? Que você é um cara que observa o mundo há muitos anos. Você vê alguma luz no fim do túnel? Você tem alguma esperança? Você vê uma possibilidade? Não sei. Não sei responder. Não sei porque isso é totalmente novo para mim. Nem a ditadura foi. A ditadura nós conseguimos nos movimentar dentro dela. Isso agora... Porque não, na ditadura, inclusive, não tinha esse ódio entre as pessoas. Não tinha. Tinha divergência, os que eram a favor, os que eram contra, mas não era esse ódio. Que as pessoas querem se matar, querem acabar com tudo. É inconcebível. Para minha cabeça. É inconcebível seres humanos se odiando. É inconcebível. Exatamente. Entende? É inconcebível e você acha que não tem mais afetos desapareceram. Eu tenho amigos, eu tenho parentes que não falam mais comigo, que me xingam de comunista. A última coisa que eu já fui no mundo comunista, não tem nada a ver comigo. Claro que não. Nada. Então, me xingam de não sei o quê, me xingam de... Eu vou matar? Loyola, não. Qual seria a saída? Qual seria a salvação? A arte é a salvação? Para mim, a minha salvação é a arte. É a minha maneira de sobreviver. Mostrando que está aí, denunciando, mas não é denunciar ator. Denunciando assim, olha o que está acontecendo, gente.
tentar abrir os olhos das pessoas. Cabe a você, cabe a mim, cabe ao cineasta, cabe ao teatro, cabe ao músico, cabe tudo isso. Eu vejo que tem tido, sabe, reações. Tá? Essa celeuma toda em torno de Caetano e etc, etc, e as páginas e páginas que têm sido dadas a Gil e a novos autores, vem aparecendo novos autores. Sabe? Vem aparecendo autores se impondo. Os autores negros e essa luta dos negros, da qual a Djamila Ribeiro, que escreve na Folha, aliás, é um belo exemplo, são galhos onde a gente se agarra. Eu acho que não existem nichos. Eu acho que o lado positivo disso tudo é que existem nichos que se formam com muita propriedade, se formam com muita solidez, né? Tem razão. Anti o racismo, ecológicos, com despertar de um monte de situações que antes a gente convivia com elas e nem trazia à tona. Porque a gente não trazia à tona o equívoco, a distorção histórica que a gente estava vivendo. Alguém está te ligando. Eu acho que você tem toda a razão. É por aí e esses nichos podem crescer. Exatamente. Esses nichos podem crescer. Eu sou super otimista. Eu sou uma pessoa por natureza. Eu tenho que fabricar entusiasmo, eu tenho que fabricar estímulo. Eu nasci com esse desejo, sabe? Eu sempre tentei levantar o astral de todos os lugares, seja da minha família, seja dos meus amigos, porque eu sinto que a gente está muito próximo, muito perto, as pessoas estão muito tensas, estão muito, o estresse é muito forte, o tipo de ansiedade. As pessoas, nós estamos com uma saúde mental abalada, o mundo todo. As pessoas estão vivendo assim com muito transtornos pipocando, medicamentos sendo usados e abusados. Então, a gente precisa de alguma realidade, a gente precisa de alguma coisa sólida, como você falou mesmo, onde as pessoas possam se ancorar, se segurar, né? Para não ir tudo à deriva mesmo. Né? Porque quando tudo em volta vai à deriva e quando existe esse senso de desorientação e quando os valores estão tão distorcidos como esses que você coloca, a gente tem que achar canais de solidez, de alguma coisa que a gente possa, primeiro, lutar por ela, se identificar com aquilo, né? Porque nós, por mais solitários e lobos solitários que a gente possa ser, a gente precisa pertencer a grupos do outro. Isso é do outro. Né? Que se amem, que se abracem, que digam, estamos aqui um pelo outro e vamos lutar juntos, como nós fizemos tantas vezes na nossa vida. Sabe qual foi o nosso azar? E não sei, foi essa pandemia aparecer agora. Porque essa pandemia evitou uma coisa que você acabou de citar. Os abraços, a gente não se abraça, a gente não se toca mais, a gente não beija o rosto do outro, ou a boca, ou seja o que for. E isso provoca na gente uma neura, provoca uma solidão maior, provoca uma coisa estranha, quer dizer, como se você não fosse amado. Entende? Então você precisa, acabando de falar, precisa do outro, o outro perto de você. A gente não pode mais se aglomerar. Essa aglomeração nos transmitia um sentimento de humanidade e de solidariedade. Não podemos mais fazer nada disso. Então, a pandemia também complicou a situação. Complicou muito a situação. Mas, ao mesmo tempo... Agora, eu sou um cara, por exemplo... Oi? Pode falar. Quê? Não, você falou uma coisa que eu não ouvi. Não. Eu só ia dizer o seguinte. No meu último romance, em que acontecem todas as catástrofes, o que acontece no final? O Brasil se despedaça e fica à deriva no oceano. E o personagem principal está numa dessas ilhas
E o que ele vê? Pedro Álvares Cabral voltando para redescobrir o Brasil. Eu acredito que a gente vai redescobrir esse país. Ou alguém vai redescobrir esse país. Eu não sou niilista, não. Essa palavra é da minha juventude. Eu sei que você não é... Você é leonino, você não é niilista. Mas não sou. O fato de essa tua concepção simbólica muito forte, né? E eu acho que esse redescobrir vai vir de dentro para fora, vai vir dos próprios brasileiros. E eu acredito que o lado da pandemia, que a pandemia trouxe tanta tragédia, trouxe esse separatismo que você fala, a gente está dando valor para aquele beijo que a gente não dá, para aquele abraço que não estava possível, né? E um valor extraordinário que, de um lado, também é bom, mas também a pandemia trouxe a pandemia trouxe um sentimento que nos surpreendeu. Há muito mais pessoas solidárias do que nunca. Isso. Eu vejo no meu próprio bairro pessoas que estão fazendo campanhas para ajudar os outros, para levar comida, para fazer isso, para fazer aquilo e tal. Exatamente. E isso é uma coisa que não era comum. Acho que a gente aprendeu. Acho que Então... Eu acho que mostra que a maioria das pessoas, sabe? Porque o que acontece é o seguinte, você jornalista, você sabe disso, né? A gente tem a presença constante da má notícia, né? Porque a má notícia, ela precisa do alarde, ela precisa da denúncia, ela precisa, né, chamar a atenção sobre si. Mas a boa notícia paralela, ela meio que se perde. Mas eu acredito que existe uma imensa legião de pessoas que está querendo fazer uma diferença, que está querendo ter essa empatia, essa solidariedade, esse desejo de ajudar, essa camada que era invisível aos olhos de todo mundo, era invisível, ela estava ali e era uma indiferença muito grande, né, dos grandes centros urbanos para essa coisa que circunda a urbe e que ela é anulada, né? Ela se torna absolutamente invisível, inexistente. No entanto, agora ela floresce. Eu concordo e eu quero acrescentar uma coisa. Oi? Mas a gente está aprendendo também novas formas de viver. O tanto de pessoas que estão deixando a grande cidade e indo para o interior. Isso. E para o interior, para a pequena cidade, para a cidade média e para campo mesmo. Campo mesmo. Então, de repente, estamos acordando. O urbanismo, esse urbanismo de pedra e cimento, não é o lugar para a gente viver. Eles nos deixam mais loucos. Quem sabe as grandes cidades vão desaparecer. Seria muito engraçado. Você sempre foi super urbano, né? Super da cidade, né? Muito, urbaníssimo. Urbaníssimo. Agora eu penso, tenho algumas coisas na cabeça. Uma delas é, por exemplo, já as cidades vazias inteiramente. Cidades vazias. Essa é só uma ideia. E algumas pessoas ainda vivendo dentro dessas pessoas. Em prédios e prédios desertos. Eu penso muito mais, talvez, num filme, sabe? Um Blade Runner moderno. Mas quero ver como é que isso funciona. E, ao mesmo tempo, eu comecei a colocar umas linhas que são anotações. Que começa assim com um personagem no limite da cidade, dali para frente é um deserto, e um jovem chega para um senhor que fica ali, ele tem uma banca para vender coisas inúteis, coisas que ninguém precisa. E o cara, mas quem compra? Ele falou assim, as pessoas só compram coisas que elas não precisam. Mas enfim... Ele falou, mas seu Evaristo, eu estou ouvindo um rugido.
parece de dinossauro. Ele falou, é de dinossauro. Mas como? É do filme? Ele falou, não, é da verdade. Está cheio de dinossauro em volta. Ele falou, Eles mas não estou voltaram? entendendo. Não estou entendendo o que está acontecendo. Ele falou, você não sabe que há 2 anos a gente vem recuando, 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 e nós já estamos no período Jurássico, que é uma ideia que eu tenho, que a gente está voltando para trás na história do Brasil, regressando a coisa. E tem que E tá pegar o vendo um quê? monte e a gente já está vendo um monte de dinossauro em volta mesmo, Um operando. monte de dinossauro em volta. Mas É os verdade. dinossauros acabaram um dia. Acabaram. Dizem que foi um meteorito. Esses Eu não... também serão extintos. Também serão extintos. Esses serão extintos. Loyola, como é que é teu? Você falou de escrever umas linhas. Como é que é teu processo de criar, de criação? Como é que você transforma De o seu criação. talento em livro? Aquilo que Guimarães Rosa falava, transforma o nada em coisa. Eu começo a escrever à mão primeiro. Começo à mão. Tudo, livros Ainda também? coisa. Eu vou escrevendo. Eu tenho cadernos, cadernos e cadernos. Eu vou... Hã? Livros, livros. E eu começo à mão. Escrevo 5, 10 páginas da mão, aí passo para o computador. Aí ele Sim. começa a viver o livro. Mas eu tenho milhares de anotações o tempo inteiro sobre pequenos trechos, pequenas cenas, personagens, tudo esparramado. Eu vou, aproveito E aí, um, para aproveito juntar, outro, como é que aproveito você um, junta aproveito tudo? outro. Eu junto no fim. Eu vou datilografando em laudas, datilografando não, digitando e imprimindo em laudas. Cenas, cenas, cenas. Depois, aqui no meu escritório, eu estendo barbantes, varais, e vou pendurando esses trechos, e aí eu tiro esse e ponho para cá, ponho esse para cá. Aí começa um trabalho de edição, vamos dizer. Só que em vez de editar a imagem, eu estou editando cena por cena. Muitas cenas eu jogo fora. Mas eu tenho uma linha, Bruna. Eu tenho da onde eu parto para onde eu chego. Porque não adianta você chegar num guichê e dizer, dá uma passagem. Aí vão te perguntar, para onde? O autor também tem que ter, né? Partida e chegada. Então, No meio você sabe, acontece tudo que você quiser. sabe para onde vai, né? Eu sei para onde vou. Às vezes já mudei, mas eu tenho que seguir naquela direção, porque senão eu fico perdido. Eu não posso pegar um trem e ir por nada. Mudo esse final às vezes. Agora escrevo religiosamente quando eu estou com um projeto de 5 às 10, 11 da manhã. Que é uma hora de muito silêncio, é uma hora que não tem telefone, é uma hora que eu não abro o computador para e-mails, essas coisas. Né? E nesse momento é só aquilo concentrado no livro. A empregada ainda não chegou, depois ela chega, silêncio na casa, só o gato, o Tom, vem me visitar. E Já você é passei em cima. persistente, todo dia você escreve? Menos sábado e domingo. Eu não sou escritor de fim de semana. Mas eu tô E domingo. Loyola, você Mas tem períodos que você não escreve? Períodos que você isso que eu não não lida escrevo. com Tem dias a que não consigo. literatura? Não, mas são apenas quando são alguns dias, às vezes. Antigamente eu ficava numa tensão, depois eu aprendi que não adianta. A coisa se resolve. É lá dentro que alguma coisa travou. Eu deixava. Antigamente eu ficava tentando e ia piorando. Ia piorando. E eu aprendi E uma coisa você lendo. passa por períodos maiores sem escrever, assim, 1 ano sem escrever, 2 anos sem escrever? Não, não, nunca. A crônica é uma coisa semanal. Eu estou sempre escrevendo. Eu estou adorando conversar com você e o nosso tempo acabou. Desapareceu? O nosso tempo chegou no final. Nosso tempo acabou. Mas eu amei conversar com você, amei te ver. Adorei. Sim. Ó, Eu um também. abraço.